Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Pedro, mais um episódio do Conta Mais Podcast. Vocês estão de boa? Eu tô aqui com meu amigo e meu co-host Léo. Beleza, Pedro? Tudo tranquilo? Mais um episódio do Conta Mais Podcast. Como sempre, né? Com várias histórias boas. Vamos que vamos, vamos que vamos. E nosso convidado de hoje é o Thiago. Fala, Thiago, tudo de boa? E aí, pessoal, beleza? Estamos aqui para mais um episódio aí, pessoal. Vamos que vamos. Valeu, Thiago, por aceitar esse convite aí. Galera, o Thiago já mora aqui na Irlanda já há 14 anos, bastante tempo já. Tem história top aí para compartilhar com a gente. Se você quer saber mais a história dele, fica aí depois da vinheta. É isso aí, não se esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais. A gente está no Facebook e no Spotify como Conta Mais Podcast. Sempre a gente está postando os áudios na íntegra lá, de todos os episódios. Então, se estiver indo pro trabalho, se estiver no home office, estiver indo na academia, fazendo a caminhada, põe a gente para escutar no Spotify. A gente está no Instagram como Conta Mais Podcast _. Sempre está postando as novidades dos vídeos lá, todos os episódios. E aqui no YouTube, aquele papo padrão. Não se esquece de curtir, compartilhar, deixar aquele comentário. É isso aí, galera, é isso aí. Tiagão, como sempre, né? A gente quer saber tudo aqui, né? No Conta Mais Podcast aqui, a gente quer saber tudo da história do nosso convidado. Mas, primeiramente, eu, Pedro, aqui do Conta Mais, quero agradecer por você aceitar o convite de participar desse episódio com a gente e de compartilhar a sua história, né? Desses 14 anos já que você está aqui já fora do Brasil, né? Na Irlanda aí. Então, Thiago, sempre a primeira pergunta a gente faz para o nosso convidado para conhecer um pouco, né? Dos nossos convidados. Então, conta mais para a gente aí, para a galera, quem é o Thiago? Quem é o Thiago aí, desde o Brasil lá? Conta mais. Então, pessoal, agradecer aí pela oportunidade de poder estar compartilhando um pouco da minha experiência, entendeu? E se de alguma forma eu puder colaborar, perfeito. Se não puder também, descobrimos uma maneira a mais de poder contribuir e conhecer o trabalho aí de vocês. Cara, quem é o Thiago, né? Eu falo que existem dois Thiagos, né? O Thiago e o Thiago Mascarenhas, né? Então, o Thiago Mascarenhas é o CEO do Grupo Seda, é aquele que é muito focado no feito é melhor do que o perfeito, vamos fazer, temos que entregar. E o Thiago é aquele que adora ir no jiu-jitsu todo dia, adora conversar com as pessoas, adora cozinhar doce, adora poder estar sempre aprendendo. Então, eu sempre tento dividir os dois Thiagos, né? É meio difícil de conseguir ter os dois no mesmo lugar ao mesmo tempo, mas a gente pega e a gente tenta, pessoal. Show de bola, show de bola. É isso aí. Thiago, conta mais pra gente de onde você é do Brasil, né? E como você decidiu? Conta um pouco lá a sua história do Brasil antes de vir para fora. Depois de 14 anos aí você tá aqui fora, né? Conta mais como você decidiu vir para cá. O que você fazia no Brasil? Da onde você era lá? Conta mais pra galera aí. Cara do céu, dá para escrever um livro com isso, hein? Aí é foda, né? Mas vamos lá. Cara, eu sou do interior de São Paulo, cara. Sou de uma cidadezinha pequenininha chamada Votorantim. Então, muita gente conhece por causa do grupo Votorantim, né? Da empresa de cimento. Sim. Então, quando o pessoal pergunta de onde você é, eu falo, sou de Sorocaba. Mas não é de Votorantim, é que todo mundo conhece Sorocaba, ninguém conhece Votorantim, cara. Então, eu sou de lá, sou lá bem do interior, lá a gente fala porta, porteira, dor de dente. Às vezes, quando você está falando e você escuta o seu sotaque, você fala, meu, que sotaque forte, leite quente que dá os dentes. que dói o dente, né? E daí a gente vai na... Cara, e é interior mesmo, tá? Eu sou bem da periferia do interior. Então, tipo, que a mãe mandava levantar de manhã e falava, vai lá buscar leite na fazenda. Aí eu, Thiago, com as garrafinhas 2 litros, lá buscar o leite. Aí é na padaria, sabe? Bem interior. E foi assim, cara, assim que começou a minha trajetória, né? Há alguns anos atrás. E, cara, quem é o Thiago, né? Da onde o Thiago vem? Então, sou de uma família de 4 irmãos, né? Tenho um irmão mais velho, 2 irmãs mais novas. Então, tive a oportunidade de ter uma mãe excelente que nos criou, né? Acho que a gente vai chegar na parte triste um pouco depois. E, cara, eu sempre fui educado que a única maneira que você tinha de ter uma possibilidade de melhoria no seu futuro é se você tivesse a oportunidade de estudar. E esse foi sempre o foco que a minha mãe ela teve comigo e com meus irmãos, tá? Minha mãe é uma pessoa bem religiosa, uma mulher trabalhadora, e é uma coisa meio estranha, né? Porque, apesar de ser negro, a minha mãe, ela é branca, e o meu pai é negro. Então, como que eu cresci
não entenderam muito essa situação da cor, né? Como a cor da pele influenciava. E era muita pergunta. Nossa, mas esse é seu filho? São tão novos. A senhora é tão nova para ter um filho assim? E depois que você vem entender realmente que essa não era a pergunta, né? Então você imagina, quando eles casaram lá em 82, 83, 84, não vou saber o ano do casamento, né? Mas quando eles casaram, com certeza eles devem ter passado uma barra, né? Principalmente pelo fato de ser um casal diferente. Mas a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa que ela esforçou e sempre focou na dignidade, no respeito, higiene, educação, honestidade. E ela falava, um dia quando você for pai, você vai entender. E eu acho que a gente não precisa ser pai. Acho que a gente tem que sair para o intercâmbio, que daí a gente pega e entende. E, cara, eu sou, como eu falei, né? Uma família bem simples, bem humilde. Oportunidade de estudar era pouca, oportunidade de ir na faculdade nem existia, e a gente teve que pegar e aprender. Só que eu sempre tive uma coisa muito importante, eu sempre gostei de conversar com pessoas mais velhas, e essa necessidade de estudar com pessoas mais velhas foi o que me ajudou. E o que acontece? A minha mãe, como eu falei, é uma pessoa religiosa, e tinha uma dos documentos, dos exemplares, né, que a minha mãe tinha, que sempre tinha informações contando sobre história, sobre isso, e eu gostava de ir no banheiro, não sei porquê, mas eu gostava de ir no banheiro e ler, sentar no banheiro e ler e tentar aprender. Então, isso sempre criou na minha mente esse desejo de falar, cara, eu não posso nascer e morrer no mesmo lugar, eu não posso nascer e morrer no mesmo lugar. Isso é uma coisa que sempre me impactava muito, e me impacta hoje, né, entrar no conformismo. E eu sempre gostei de poder aprender baseado na experiência das outras pessoas, né? E, cara, tive uma juventude, o início de infância normal, né? Para uma criança normal, a gente morava em casa da Coab, né? Que é o centro, o conjunto habitacional. Uma vez por mês ia no mercado, comprava 6 iogurtes, né? Na compra que a gente fazia, não era todo dia, você ia uma vez por mês, fazia compra, tinha um carrinho velho lá, pagava o IPTU. E aí, com 11 anos de idade, meus pais se separaram e meu pai foi embora de casa. E daí foi aonde começou todo aquele desafio nosso, né? 4 filhos, 12, 11, 6 e 6 meses. Estranho falar, né? Contar a sua própria história, mas é estranho. E a minha mãe segurou a barra toda, cara. Podia ter abandonado a gente, podia ter ido embora, e a mulher segurou. E a minha mãe é uma mulher muito orgulhosa, tá? Ela é muito focada nela mesma, e ela segurou a barra. Eu lembro, o primeiro salário dela foi R$211, trabalhando de brasanita no hospital regional lá de Sorocaba, limpando, né, o pós-operatório. E trabalhava de madrugada, e guardava a marmita para poder trazer a marmita para a gente comer durante o dia, porque ela não gostava de aceitar a ajuda dos outros, porque meu pai foi embora e deixou a gente com uma mão na frente e uma mão atrás. E desde aquilo eu sempre pus na minha mente que eu tinha que melhorar, eu tinha que fazer alguma coisa. Comecei a trabalhar no Lava Rápido, depois um tio meu arrumou um serviço para a gente numa pizzaria, então a gente ia na pizzaria, então podia comer a pizza que servia, né? E as coisas começaram a acontecer. Então a gente parece que nem tudo vai ser ruim para sempre. Aí eu comecei a fazer, eu estudava de manhã, minha mãe ela fez uma coisa muito interessante, ela nos tirou da onde a gente morava e nos colocou para estudar no bairro vizinho. Então a gente dependia de ajuda do governo, né, da prefeitura de Votorantim, que nos dava um passe de ônibus, e esse passe a gente pegava o ônibus para estudar em Sorocaba. Então eu não tinha muito amigo na escola, né, porque eu não morava lá, então eu não saía da escola, e tinha os amigos na rua, então eu saía da escola, pegava o ônibus, chegava em casa, ia trabalhar no Lava Rápido, chegava em casa à noite. Então, tipo, era uma vida mais de responsabilidade para poder ajudar. E naquele tempo a gente criticava muito, né? Ah, mas por que eu não posso ser criança? Por que eu não posso? E hoje é que eu falo, cara, se eu sou o que eu sou, é por causa dessa experiência, né? O melhor aço é feito com o fogo mais duro, né? E uma vez eu questionei minha mãe, eu falei, mãe, por que a senhora pega tanto no nosso pé? Ela falou, porque eu sei que vocês têm capacidade, tá? E para vocês entenderem, nesse período a minha mãe não tinha nem terminado o 2º grau ainda, né? Depois que ela voltou a estudar. Então, não se julgava uma pessoa culta, mas era uma pessoa que estudava e tentava melhorar. E as coisas começaram a acontecer, pessoal. Como eu não morava e não estudava no mesmo lugar, poucos amigos, eu descobri o que era um grêmio estudantil, e a gente fundou um grêmio estudantil. Imagina, eu na 7ª série, responsável do grêmio estudantil da escola.
e sabia fazer conta, organizar coisas, organizava gincanas. A gente tinha uma sala, porque eu sempre estudei em escola pública nesse período, então a gente tinha uma sala para nós do Grêmio Estudantil, né, cara? Então era espetacular. Mas isso foi me ajudando muito a me moldar muito no espírito de liderança, de fazer as coisas acontecerem. E chegou um momento, né, um conhecido nosso falou sobre a possibilidade de um curso que o Senac estava desenvolvendo, que era um programa de educação para o trabalho, que era para crianças carentes, e nós fomos fazer a entrevista. E meu irmão queria o curso, e eu não queria o curso, e no final eu passei e meu irmão não passou. E minha mãe foi lá e falou, tem como trocar os filhos? Tem como ir o outro? Não. Cara, é muito engraçado, porque nesses 6 meses, cara, foi um programa realmente do Senac, de Sorocaba, de educação para o trabalho. E nesses 6 meses a gente teve oficina de datilografia, computador, cozinhar, higiene pessoal, e 2 episódios me chamou muita atenção nesse curso. Um foi que nós tínhamos que montar uma loja, né, dentro da estrutura do Senac ali, e vender um produto para os investidores. Então, foi meu primeiro pitch, né? Então, nós montamos, o perfil eles davam para a gente uma certa quantidade de joias, né? Joias não, né? Aquelas coisinhas para montar joias, e você tinha que montar uma empresa e vender. E, cara, é muito baseado tentar fazer uma coisa diferente. A gente foi numa sala separada, nós éramos 4, tá? Eu, o Ângelo Thompson e o Richardson. Lembro dos... Eu tinha 13 anos nessa idade. E a gente montou uma loja com os displays, com os manequins que a gente pegou, e a gente convidou todos os alunos e os professores para vir para a gente apresentar. E o nosso produto foi escolhido como produto. Então, aquele me marcou muito como a oportunidade de poder criar um negócio do zero. E durante esse projeto, nós fomos entrevistados pelo Diário de Sorocaba, e o Diário de Sorocaba foi lá conversar comigo, né? Aí eu, 13 anos, né? Achava que era o fodão, né? Que podia conquistar o mundo sem sair do Votorantim. E perguntou o que significava. Eu falei, olha, o nosso negócio chama Fashion Design, é uma empresa disso que... E explicando. Aí eu cheguei segunda-feira na escola, né, na escola pública, aí a professora falou assim, eu queria falar que vocês têm um amigo muito famoso, mas que não sabe falar inglês. Ele falou o significado da palavra, o significado estava errado, mas ele é famoso. Aí aquilo ficou na minha cabeça. Aí quando foi no final do dia, eu fui trabalhar na pizzaria, e eu peguei e falei, seu Nilson, que era o dono da pizzaria, seu Nilson saiu no jornal. Ele falou, só se for na página 8 do Diário de Sorocaba. Aí eu, fiquei contente, né? Falei, vai dar até uns pedaços de pizza a mais para mim. A página 8 era a página policial. Então, você já via um pouco da mentalidade. E beleza. E aquele curso foi moldando muito a minha maneira de pensar. E chegou um ponto, meu sonho era fazer escola técnica, só que nós não tínhamos condição de pagar o vestibulinho. Então, eu não consegui fazer o colegial, eu apliquei. E daí a gente tinha o dinheiro só para ir, mas não tinha o dinheiro para ir consultar os resultados. E eu fui lá e foi onde eu me matriculei, eu escolhi o curso de design de interiores. Então, imagina, né? Design de interiores. Um negão lá fazendo design. 38 mulheres, 2 homens. E, cara, eu não tinha o dinheiro para checar o resultado. Então, não fui. E daí o meu vizinho, o seu Irineu, foi ver o resultado do filho dele e voltou e bateu no meu portão e falou, Oralda, o Thiago passou. E minha mãe contente, poxa, meu filho vai fazer escola técnica, então eu já estudava de manhã, ia fazer escola técnica à tarde, né, de design, e trabalhar na pizzaria à noite. E quando chegou no ponto de fazer, minha mãe não tinha o dinheiro para pagar, ou a gente fala que é o dinheiro da APM, né, que é o dinheiro da Associação de Pais e Mestres. E minha mãe falou, será que eu posso fazer algum tipo de serviço para compensar isso? E foi barra, cara. Eu dou muito valor hoje pelo trabalho que ela acabou fazendo pela gente. E essa oportunidade, essas coisas que começou a acontecer na minha vida, ela começou a abrir muito meus horizontes. E quando eu tinha 14 para 15 anos, eu comecei, essa pizzaria estava fechando, que eu trabalhava, e eu já conseguia pagar a conta de água, a conta de luz, ajudar, e automaticamente eu comecei a ver possibilidades de trabalhar em buffet. Então, servia festa de casamento, tudo. E o buffet já, por exemplo, eu ganhava R$10
por noite, né, servindo na pizzaria, mais gorjeta. Aí eu tinha um familiar que me arrumou o trabalho, que se ganhava 10, ele ficava com 3, e que daí ele não deixava mais eu atender as mesas para receber as gorjetas, né? Então, foi aí que começou você começa a ver, né? Mas dentro daquele ponto sempre ajudou, sempre o que a gente podia, que sobrava, que a gente podia levar para casa, a gente levava para minhas irmãs mais novas, né? E comecei a trabalhar em buffet, e eu era muito esperto, né? Muito rápido, e levei o meu irmão mais velho, meu irmão também gostava, e daí um dos buffets que a gente trabalhava, a mulher gostava muito de mim. E daí ela falou, eu tô saindo, mas precisa de uma pessoa para organizar os garçons. Você quer, Thiago? Eu falei, eu quero. Eu não tinha nem telefone naquela época. Entendeu? Depois que eu vim comprar o telefone. Então, automaticamente, eu comecei a organizar os garçons. Então, eu tinha festa toda semana. 3, 4 festas, 5 festas por semana, e eles pagavam R$ 35 por festa, e podia comer. E o que sobrava, a gente colocava, ia no banheiro, colocava num saquinho e levava para minhas irmãs mais novas. E, cara, conseguimos, né? Consegui trabalhar, aquilo foi me abrindo no horizonte, e eu olhava muito, eu falava assim, poxa, meu sonho um dia é poder ser exitoso que nem essas pessoas, né, que estão sentadas aqui. E eu perguntava, às vezes, quando tinha oportunidade, o que você fez de diferente para estar aqui? E a pessoa falava, eu fui na faculdade, e eu falava, então eu tenho que fazer faculdade. Só que eu não tinha como pagar a faculdade com o pouco dinheiro que eu ganhava. E daí eu fui, e daí a minha mãe, como as coisas foram melhorando, né? Ela começou a trabalhar numa escola de ajudante, depois ela começou a estudar enfermaria, depois ela começou a fazer, e essa escola abriu faculdade. E ela pegou e automaticamente conseguiu para a gente fazer o vestibulinho lá, o vestibular técnico lá, e a gente passou e tinha uma bolsa parcial, na realidade eu passei, né? Então fui a primeira pessoa da minha família a ir à faculdade, entendeu? A ter a oportunidade de fazer isso. Imagino que deve ter sido um orgulho muito grande para sua mãe, né? Cara, não vou falar que foi muito orgulho não, cara, porque naquele tempo, cara, na mentalidade dela, por ser uma pessoa religiosa, o pensamento é que se você vai fazer um curso superior, você acaba se tornando capitalista, e você acaba trabalhando para o dono do mundo, que é uma mentalidade irritada. Hoje é diferente. Você não estuda, se você não evolui, você não progride. Então eu sentia que era um pouco uma barra, sabe? Mas todo dia que eu chegava em casa de noite, tinha um prato de comida, um pedaço de carne. Todo dia tinha. Entendeu? Então, tipo, você, por mais que era difícil, né, tudo, e era difícil para ela, muitas vezes, entender, ela nunca deixou faltar uma cueca suja, uma roupa sem lavar, umas coisas. Na realidade, a gente se torna, muitas vezes, ingrato, porque você acha que você sabe tudo. Eu tô na faculdade, sou fodão, já ando no ônibus sozinho, já pago minhas contas. E, na realidade, cara, é um merda. Se você não escutar a experiência das outras pessoas, você acaba. E, cara, eu tive oportunidade. Na faculdade, eu era muito ligeiro. Então, eu vendia trabalho para quem trabalhava. Só que eu não tinha computador para fazer os trabalhos. Então, eu tinha uma certa quantidade ali de cópias que eu podia fazer. Então, eu automaticamente vendia. E eu comecei a fazer amizade com muitas pessoas, né? Com pessoas que trabalhavam no banco. Então, meu sonho já mudou. Então, eu era garçom. Eu falei, agora eu quero trabalhar no banco. O sonho é trabalhar no banco. Você já imagina, cara? Preto, pobre, Brasil, dificuldade. Trabalhar no banco, cara. Vamos ser sinceros, era difícil. Mas eu achava que era um trabalho, eu adorava ir pagar conta no banco, porque eu adorava ver o banco. E, cara, eu estava lá vendendo trabalho para todo mundo, e daí um dia eu não queria mais trabalhar de garçom, já estava difícil, trabalhava bem tudo, mas era um trabalho que trabalhava de noite, todo final de semana, tal, era difícil, eu já era o maître do buffet, imagina, com 15, 17 anos já tinha, já. Era o maître do buffet, então eu organizava as festas, organizava tudo, então tal. Aí eu peguei e falei, um amigo meu, né, começou a trabalhar numa loja de sapato, vendendo sapato, e ele falou, Thiago, vou arrumar um trabalho para você. Eu falei, pô, vender sapato, tá bom. Aí eu fui, cheguei na faculdade e falei, pessoal, ó, consegui um trabalho. Aonde? Uma loja de sapato. Uma loja de sapato, Thiago. Como uma loja de sapato? Tá fazendo faculdade? Não. Aí, beleza. No dia seguinte, veio um senhor falar comigo. Falou, oi, Thiago, tudo bem? Seu Mário. Ele pegou e falou assim, Thiago, eu vi ontem você falando da loja de sapato.
e tem aqui, vai nesse lugar, procura essa pessoa, que eles estão procurando uma pessoa para eles contratarem. E ele pegou e eu fui. Fui no dia seguinte e lá, e daí estava tendo um processo seletivo lá, era uma empresa de vidros pequenininha, né, chamada Quali Vidros, e tive a oportunidade de ir lá e conversar com eles e tal, e daí o cara pegou e falou, quem te indicou? Aí eu falei, foi o Mário. Ele falou, que Mário? Eu falei, o Mário, ele estuda na faculdade e tal, ele falou, Mário, não vou nem lembrar o sobrenome dele, aí eu falei, acho que ele trabalha no banco, no Bradesco, aí ele saiu, daqui a pouco ele voltou, e falou assim para mim, Tiago, foi o Mário do Banco Bradesco? Eu falei, foi. Ele falou, tá, quanto que você quer de salário? Aí eu falei, como assim? Eu falei, ele falou, o salário é 1.000. Aí eu falei, vou até negociar. Você paga o passe de ônibus para mim também? Aí ele falou, pago. Depois eu descobri que o Mário era o gerente regional da rede de Bradesco que tinha lá. E o cara é o fodão. E, cara, devo muito a ele, sabe, por essa indicação. Fiquei 1 ano na empresa, aprendi bastante, tive meus altos e baixos, tá? Era uma empresa pequena, era uma empresa que tinha ali as suas limitações e o proprietário da empresa tinha o costume de gastar muitas vezes mais do que ele ganhava. Só que ele era uma pessoa visionária, que ele cresceu no ramo do vidro, né? E ele sempre buscava fórmulas de reformular as coisas e criar coisas diferentes. Só que eu trabalhava por amor. E quem trabalha por amor e não por dinheiro, sempre acaba se lascando. Então chegou um ponto que eu saí quando estava já no processo de sair da empresa, praticamente não recebia meu salário, porque a empresa sempre estava vendendo café para pagar o almoço e essa dificuldade. E um dia eu fui fazer o desconto de um cheque de um cliente nosso lá, e eu fui no Banco Real. E quando eu cheguei para fazer o desconto do cheque, eu falei que eu não tinha meu RG, eu só tinha meu título de eleitor. Aí me chamaram, tal, para pegar os dados, e eu falei, posso fazer uma pergunta? Aí esse moço que estava lá falou, pode. Como que eu faço para trabalhar aqui? Aí ele falou, tá, você estuda? Eu falei, sim, estou na faculdade. O que você faz? Estudo economia. Ah, legal. Qual que é o seu sonho? Eu falei, meu sonho é trabalhar no mercado de ações. Ah, legal. Ah, traz seu currículo. Beleza. Fui embora. Não levei o currículo. Aí passou alguns dias, ligaram na minha empresa. Oi, tudo bem? Posso falar, Thiago? Oi, é o Neuci, do Banco Real. E você veio aqui e falou com o Cláudio. E você ficou trazer um currículo. Só que na minha cabeça eu sabia que no banco não podia trabalhar se tinha o nome sujo. E eu tinha comprado um sapato e eu não tinha pagado o sapato. Então eu falei, meu Deus, eu vou fazer uma entrevista e daí marcaram a entrevista, falaram a entrevista é em Jundiaí e tal, e me mandaram para a entrevista. Quando eu menos esperava, eu fui chamado, fui contratado para trabalhar no banco. Você imagina, o meu patrão olhou na minha cara e falou, Thiago, você me fudeu, porque você vai me deixar na mão e tal, foi uma treta, foi uma discussão, uma briga, eu já estava com 18 anos já, e eu falei, não posso perder a oportunidade da minha vida. E foi aonde as coisas começaram a mudar. Eu tinha um vale-refeição, eu tinha uma cesta básica, eu tirei minha carta de motorista, só que eu achava que, para mim, o meu mérito ia ser analisado pela minha capacidade de fazer, não pelo Thiago social. Thiago que vai em festa, o Thiago que faz isso. E aí foi o primeiro choque que eu tive com o mundo corporativo, que é que você tem que ir em festa, que você tem que ir isso, e que você tem que fazer aquilo. Eu levei minha primeira advertência no banco, porque eu não fui na festa de Natal do banco. E eu falei, mas eu não tô aqui para fazer amigo, eu tô aqui para trabalhar. Thiago, mas aqui nós somos uma família, todo mundo tem que colaborar. E aquilo, para mim, foi o primeiro baque do meu sonho de trabalhar no banco. O segundo baque foi quando eu fui forçado a vender coisas que eu não acreditava, que eu tinha que ficar olhando os aposentados e tentando vender para eles produtos. E aquilo me mexia comigo. E daí, renovaram o meu contrato, quando foi para renovar o outro contrato, eles me deram uma bronca, falaram, não, Thiago, a gente, quando traz uma pessoa do mercado, às vezes a pessoa não é o que a gente esperava. Eu falei, mas por que eu não sou o que o banco espera? Eu dou resultado, eu faço, eu comecei como escriturário, hoje eu sou caixa, é isso, mas o que acontece? Existe a parte social, existe a parte disso, e
Foi uma das maiores tristezas que eu já tive, né? Fora que eu não passei no Senac com 14 anos, essa foi uma das maiores, que foi quando eu saí do banco, que era o meu sonho. E quando eu saí, fui em casa, chorei, fiquei mal, porque a gente não está pronto para perder, a gente só está acostumado a ganhar. E era um orgulho para mim poder andar no ônibus com o crachá do Banco Real aqui no bolso, ou poder falar que eu trabalhava no banco. E era uma vergonha eu falar, pô, vou ter que voltar a trabalhar de garçom, cara. Sabe? Hoje, quando você para e você pensa, você fala, cara, que foda. E aí eu comecei a mandar e-mails, né? Eu não tinha computador em casa, comecei a mandar e-mail para um pessoal que estava na faculdade, eu já estava quase terminando já o curso, que era um curso mais curto. E aí um dos amigos nossos que fazia faculdade, que eu vendia trabalho, me convidou para fazer uma entrevista na Mercúrio, na Expresso Mercúrio. Aí eu fui. Aí eu descobri que ele era o gerente geral de Sorocaba. E daí ele me mandou para fazer um processo seletivo, né, mandou fazer um processo seletivo em Campinas, fiz o processo, fui contratado, e rápido eu evoluí. Só que, para mim, na minha cabeça, tudo é um ano. De ano em ano as coisas têm que mudar. E eu estava lá, aprendi, comecei a trabalhar como responsável dos caminhões, coleta, entrega, e aí um belo dia, um cliente ligou lá, dando bronca que queria que descarregasse um caminhão. E eu falei, cara, o seu frete é FOB. FOB é quando o frete é a pagar. Eu falei, o frete aqui a gente só pode despachar se ele é CIF, se ele já é pago na origem. Não, você vai carregar? Eu falei, não vou carregar. E o cara me xingou, eu falei, não vai. Passou uns dias, o cara me ligou e falou assim, ô, Thiago, aqui é o César Mancio da Lorde, da Química. E ele falou, cara, desculpa aquele dia que a gente discutiu. Ele falou, cara, estou precisando de uma pessoa para trabalhar aqui comigo, na nossa empresa, na área de logística. E eu sempre fui de indicar, eu indico, eu tenho. Aí, aquele dia eu perguntei, quanto que é o salário? Então, vamos dizer que eu ganhava 1.500, 2.000 aquele tempo na Mercúrio, o cara falou, o salário é 5. Falei, quê? Eu quero. Agora. Cara, fiz um processo seletivo com 34 pessoas e fui contratado. Nesse momento, quando eu estava no banco, o banco tinha aberto um processo de bolsas para fazer um MBA em Gestão Financeiras e Controladoria da GV, da Fundação Getúlio Vargas. E quando eu cheguei lá para fazer o processo seletivo, eu falei, estou fazendo, aqui tem a carta, tal. Eu acabei não concluindo esse MBA naquele período, mas estava estudando naquele período. E o banco e a indústria química lá gostou do meu perfil e eu entrei lá, cara. E, cara, eu já estava com 21, 22, ganhava uma grana de hora extra, porque eu adoro trabalhar, então, tipo, era salário bom e hora extra. Se queria encontrar o Thiago, era trabalhando. E eu era responsável de todo o setor de logística, né? Então a gente tinha caminhões, tinha coleta, entrega, tudo da produção. E a indústria pagava muito mais que o transporte. Então, quando deu certo, eu chamei, né, o Wilson, que foi o grande responsável por isso, que era o meu chefe na Mercúrio, e falei, apareceu uma oportunidade muito boa, eu vou. Aí ele falou, Thiago, mas eu apostei em você. Eu falei, Wilson, você lembra quando eu pedi para você que eu queria ser trainee? E você falou para mim que não, você não ia me dar a oportunidade? Eu falei, a oportunidade é que nem um burrinho. Tinha um senhor que trabalhava lá, o seu Antônio, o senhor de um olho. Ele só tinha um olho. E ele pegou e eu perguntei para ele, seu Antônio, o que eu faço? E ele me deu o melhor conselho que eu já recebi. Ele falou, Thiago, a oportunidade é que nem o burrinho no deserto. Ou você abraça, ou você espera o cavalo, o carro. Pode ser que chegue, pode ser que não chegue, mas o burrinho tá aí. E eu abracei o burrinho e resolvi sair da empresa. Um ano que estava na empresa e fui para esse novo desafio. E eu já estava com 21, para 22, estudando, tinha comprado um carrinho parcelado, né? Tinha um carrinho lá parcelado, achava que sabia tudo, né? Que entendia tudo. E fui trabalhar nessa empresa. E as coisas começaram a melhorar, começaram a mudar, começaram a acontecer. E essa empresa era uma empresa que ela tinha crescido muito rápido, era uma indústria química, tal, e 900 funcionários. Então, você acaba tendo um cargo, eu tinha quase 100 funcionários abaixo de mim, e como eu trabalhei como garçom há muito tempo, então, tipo, automaticamente eu gostava de servir.
Então, para mim, sempre tinha que ter fartura, porque sempre faltou quando era criança, então quando cresceu, tinha fartura. E eu organizei um café da manhã, então, mas foi a primeira experiência minha forte com uma equipe grande de funcionários. Só que era um perfil de funcionário um pouco mais desqualificado, porque eram motoristas, eram ajudantes, e não tinham esse conhecimento. E eu fiquei 1 ano lá, cara. Em 1 ano eu aprendi muito, mas nesse 1 ano eu vi como não lidar com pessoas, entendeu? Porque a política da empresa era sempre que os funcionários iam roubá-la. Então, se tivesse que mandar, tem que mandar por justa causa. E, cara, era aquela sensação, aquele espírito. E, cara, eu conheci um cara lá que chamava Marcelo, e esse cara, foram 2 situações lá, né? E esse cara chamava Marcelo, e esse cara foi para Londres, com a sogra dele, com a esposa dele. E eu peguei e perguntei para a menina que trabalhava lá se ela não podia ligar um dia para ele para me entender. Ele falou: Thiago, é muito bom, vale muito a pena, se você quiser um dia sair, tal. Eu falei: cara, foi o primeiro clique de sair fora. Aí um dia eu estava lá um sábado, né, como sempre, né, o Thiago, o fantasma da empresa, o Thiago lá, e chegou um americano. Sabe que os gringos, quando chega, carga, senta, pisa, faz tudo. E eu queria falar com o gringo, cara, porque ele foi lá para que eles estavam fazendo exportação e eu queria conversar com o senhor. E daí eu, yeah, information, commission, bebation, achando que... E o cara não entendia porra nenhuma. E ninguém na empresa falava inglês. Aí eu fui e a empresa pagava para alguns gerentes para estudar inglês. E daí eu peguei e perguntei, falei: teria como eu entrar nessa turma? Ah, você não tem 1 ano de empresa ainda. Foda. Aí um dia eu tava indo para casa, dirigindo, e eu peguei e ouvi na rádio sobre fazer intercâmbio. E daí eu liguei pro cara. Falei: tá, via um anúncio na rádio. Aí ele falou: vem aqui. Aí eu fui lá e ele falou para mim sobre estudar no Canadá, em Halifax, por 1 mês. Eu falei: eu quero isso daí. Porque eu queria ser diferente, eu não queria ser igual a todo mundo. Eu queria fazer coisas que as outras pessoas não faziam. Então, nisso, toda essa experiência e tal, e daí comecei a pagar R$300 por mês, né, para poder fazer o intercâmbio em Canadá, em Halifax. E daí um dia eu cheguei para o dono da empresa e eu falei para ele que se eles me pagassem para mim fazer o intercâmbio, me ajudassem com o intercâmbio, eu trabalharia para eles 6 meses de graça. Sabe qual foi a palavra dele? A empresa não tem interesse em ter esse perfil de funcionário. Nossa Senhora. É o mindset dos caras, né, mano? O mindset. Puta, e daí você pega e você fica. Aí, trabalhando lá, um belo dia, me ligam, falam: Thiago, teve um acidente com o 1740, que era um dos caminhões nossos. E eu tava lá na empresa, eu peguei a corrida da empresa e fui lá. Adorava dirigir corrida, porque é super fácil dirigir assim, tal, colocar a marcha, era rápida. E quando eu cheguei lá, cara, o caminhão tinha batido na traseira de um container. Os ajudantes, né? Um dos ajudantes pegou e o ajudante tinha sido levado para o hospital porque tinha prensado a perna. E o motorista, que era o João, a gente chamava do João Baiano, tinha era aqueles caminhão da Volkswagen, né? Ele tinha prensado o peito dele, né? E ele veio a falecer. E daí eu peguei a corrieta, fui para Itu, né, no hospital, e quando eu cheguei no hospital, o Elcio, que era o motorista, começou a chorar. Desculpa, a gente cochilou no volante e tal. E, cara, e aquilo mexeu comigo. E eu cheguei na empresa, e daí vieram falar para mim: não se mete, que isso é um problema da seguradora. Aí eu peguei e falei assim: tá, mas fui tentar entender o problema. O problema que acontecia na empresa era que os motoristas e os ajudantes ficavam além do horário na rua, né, para poder chegar na empresa depois das 7 da noite para ganhar uma diária extra de comida da janta. E os caras trabalhavam muito cansados. Então, cochilou no volante. E a empresa, de alguma maneira ou de outra, fez com que isso se tornasse público perante a seguradora e o motorista não teve direito a nada. A família do motorista, né? E aquilo mexeu comigo, cara. Eu falei: eu não posso trabalhar numa empresa que ela não quer me melhorar, uma empresa que me vê como um número. Aí aconteceu um dia, eles contrataram um diretor fodão. Como eu nunca tinha pedido a conta, eu sempre tinha saído das empresas, eu nunca tinha recebido meu seguro-desemprego, isso.
E daí eu peguei e conversando, né, lá com o pessoal, chegou eles queriam que despachasse uma carga rápido, eu falei, essa carga não pode sair, esse diretor novo chegou e começou a me descer o pau lá, eu falei, cara, eu não vou descarregar, não vou mandar. Aí ele falou, preciso falar com você. Aí eu falei assim, tá, qual que é o problema? Ele falou assim, eu tô com 2 problemas com você, um que você não tá aprovando as notas que eu tô mandando e o outro é que você tá justificando. Eu falei, cara, as notas que você tá mandando, elas estão muito mais caras do que as notas normais. E eu não concordo em aprovar essas notas, porque está mais caro, e eu estou pagando mais por um transporte que eu sei que é mais barato. E no transporte gera muita bola, entendeu? Então, tipo, que nem para mim, que carro que você tem? Um Celta? Que carro você queria? Um Golf? Tá, me dá uma carreta por dia que você ganha um carro de presente. Era assim o jogo. E eu não concordava, entendeu? Eu falava, não vou concordar, porque eu já tive uma má experiência. Na empresa de vidro, eu falei, eu não vou passar por isso. E daí eles mandaram eu liberar uma carreta, eu falei que não liberava, ele falou, se você não liberar, a gente vai ter que conversar. Eu falei, beleza, não liberei. Aí me chamaram para conversar e falou, Thiago, infelizmente você está dispensado. Eu estou dispensado? Tô. Você está me mandando embora, né? Tô. Beleza, então. Só que você tem que cumprir o aviso. Eu falei, não, por lei eu não tenho que cumprir o aviso. Por lei eu posso pagar. Não, mas e quem vai fazer? Eu falei, você devia ter pensado isso antes de ter mandado embora. A única coisa que eu pedi quando eu entrei na empresa foi, se você me mandasse embora, você manda embora a pessoa antes de começar a trabalhar, não depois que a pessoa trabalha. Isso é humilhante. E eu falei, não. Passei, peguei o meu computadorzinho, meu Nextel, fui sair na portaria, o porteiro me travou. Eu falei, isso é um crime, você não pode me travar. Não, você tem que passar no RH. Eu falei, eu já fui dispensado, pode ficar tranquilo. Não vou parar no RH. Fui sair. No mesmo dia de noite, a diretora financeira me ligou, a Beth. Tiago, o que aconteceu? O que está acontecendo é isso. Não, mas tem muito dinheiro parado aqui de coisas que você tem que liberar, e você levou o computador. Eu falei, mas o computador é meu, o computador não é da empresa. Então, não vou fazer. Não, mas a gente paga. Eu falei, independente se você me paga ou me paga, eu não vou ajudar. Eu falei, a empresa devia ter pensado antes disso. E ela falou, Thiago, você é o melhor funcionário que passou. Eu falei, eu sou o melhor funcionário para fazer aquela função, mas eu não sou o melhor funcionário para o futuro da empresa. E quando eu saí de lá, eu já fui direto na agência de intercâmbios. Eu falei, eu quero ir embora, porque eu tinha muita vergonha de falar que eu estava desempregado de novo. E aí o cara falou, cara, vai para Irlanda. Eu falei, onde é isso? Ele falou, a única lembrança que eu tenho da Irlanda, não vão criar ódio, tá? Foi daquele cara chamado Rob Keane, que marcou o gol contra o Palmeiras na final do Mundial em 99. Tá? Essa também é a minha única lembrança que eu tenho da Irlanda, é sobre esse jogador. De resto eu não conhecia. E ele foi que marcou o gol e a gente perdeu o Mundial lá. Nunca vou esquecer na escola quando a gente perdeu em 99 o Mundial com o Manchester City. E depois descobri do Duende, né? Porque era onde o pote de ouro. E o cara falou, Thiago, com o dinheiro que você vai gastar para ir para o Canadá, você vai para a Irlanda. Aí eu fui, peguei meu carro, entreguei numa agência, peguei mixaria, peguei meu seguro-desemprego e falei, não, eu vou. Quanto que eu posso ir? Ele falou, daqui 30 dias. Cheguei em casa e falei, mãe, tô indo embora. Minha mãe falou, mentira, não tá indo embora. 30 dias, cara. No dia 8 de junho, eu falei, mãe, tô indo embora. Aí minha mãe começou a chorar, ela estava indo trabalhar e falou assim para mim, falou, olha, eu espero que você encontre o que você sempre buscou. E se você não encontrar, você pode voltar. Eu nunca tinha entrado num avião, eu nunca tinha ido no aeroporto, eu nunca tinha ido longe. E naquele momento eu me via tendo que ir pro aeroporto, cara. E quando eu entrei no avião, cara, me bateu aquele desespero e falou, o que eu tô fazendo da minha vida? Me ofereceram suco, eu pensei que era de morango, e o suco era de tomate, então imagina. Essas coisas você lembra, é foda. Você dá risada agora, né? Mas da hora. Não, aí você dá. Você não sabia se você podia ir no banheiro, você tinha que pagar para usar o banheiro do avião, porque isso não te explica. Desembarquei aqui dia 9, tava um sol, um guri foi me buscar no aeroporto, que a agência indicou, me trouxe para casa de família, 30 dias na casa de família, não falava uma palavra de inglês. A escola, eu morava em Ratafarna, a escola chamava Liffey Linguistic, que a escola ficava em Dublin 14, Dublin 12, na Sundrive Road, e eu não falava nada. Então o cara tentava falar comigo em italiano para ver se eu entendia. Entendeu? Porra nenhuma. E, cara, foi um mês ali. Não tinha brasileiros na escola. E com um mês me chamam para conversar. E me contam que a minha agência de intercâmbio não pagou o meu curso.
Só que eu não sabia falar, e uma menina traduziu para mim, e eu falei, não, claro que sim, peraí. E eu tinha comprado 3.000 euros deles, trazido 1.000 em espécie e pago o curso. Quando eu desci para sacar o dinheiro do meu cartão, do meu VTM, não tinha dinheiro no meu cartão, eles não transferiram meus euros. Nossa Senhora. E daí entrou o choque. Eu falei, a casa de família não está paga, o curso não está pago, o que eu faço? Chegou um brasileiro chamado Ranieri, que tinha começado a chegar brasileiro naquele momento, em Dublin. E ele falou assim para mim, conversou comigo, e ele falou assim para mim, cara, eu tô sabendo que está passando apertado. Se eu puder te ajudar de alguma maneira. E eu orgulhoso. Faculdade, estudado. Você achava um negão da bola quente. Falei, não preciso. E não tinha dinheiro para pagar o depósito de uma propriedade para morar. Não tinha dinheiro para pagar o aluguel completo. Não tinha um trabalho, não falava inglês. O que eu vou fazer? Vou ter que mandar embora. Vou ter que voltar embora para o Brasil. Como que eu vou falar para minha mãe que eu deixei tudo e com um mês eu tenho que voltar embora? Aí esse brasileiro me ajudou, me emprestou dinheiro para pagar o aluguel. Aí a escola falou que supostamente eu tinha que pagar. Aí eu fui numa associação que tinha aqui, que ajudava, um outro brasileiro que fez a tradução. A associação ligou, né, para a escola e falou, não, vocês deram uma carta de matrícula para ele estar quitado. Você tem que ajudar ele. Aí eles liberaram a minha carta do meu visto e a minha carta do PPS. Aí eu consegui sair para procurar trabalho. Aí eu subi a rua, entreguei um currículo no Sugar Club, na Leeson Street. Falei com o cara, mas não sei nem o que falei. Entreguei um outro currículo no Schoolhouse, ali no canal, e outro currículo que era no Hall of the Moon, que era um pub. E quando entramos no Hall of the Moon, o meu amigo falou, vamos pedir para trabalhar de graça. Aí a menina falou, bartender ou floor staff, ou barback. Aí aí a gente falou, floor staff. Aí foi lá, entramos, aí desceu o gerente, ele falou, vocês são brasileiros, Brasília? Tudo em inglês. Aí o meu amigo falava um pouquinho mais, aí depois ele brincou, né? Ele falava assim, era a black guy, né, segurando o braço de segurança e o outro branquinho dando risada. E o cara ficou com dó da gente, cara, e deu trabalho pra gente, a gente pediu pra trabalhar de graça. Só que ele falou, como ele não tem inglês, ele vai repor bar. Ele vai ficar no bar. E eu limpava, fazia tudo. Uma vez falaram assim pra mim, Thiago, falaram para mim, can you go, você pode ir na cozinha e pegar o blue paper, o papel azul para limpar. Como ela falou kitchen, eu fui lá e comecei a limpar a cozinha, porque eu não entendia o que era. Então, não falava uma palavra de inglês. Só que comecei a trabalhar, cara. Comecei a trabalhar. Recebia keg, recebia caixa, o que tinha. Aí eu consegui pagar os meus amigos, pagar as gorjetas que eu ganhava, comecei a pagar o aluguel. Pra você ter uma ideia, eu tive que alugar a minha cama e dormir no sofá porque eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel. E daí você começa a pensar. Não tinha brasileiro que nem tem hoje, não tinha loja brasileiras, não tinha nada. E foi baixo. Só que eu sempre pus na minha mente que eu não podia voltar, eu tinha que ir para frente. Eu tinha que ir para frente, tinha que fazer as coisas acontecer. Eu sempre fui muito comunicativo, de falar, de conversar, de ver oportunidades, e as coisas começaram a acontecer. Aí fui promovido a coletar copo, depois fui coletar copo, fui promovido para trabalhar no bar, cara. Eu era bartender, você imagina? Era o foda do bar, eu servia e tal, me achava, cara. Não, a gente tinha o nosso próprio bar, aí o pessoal bateu palma para mim quando eu fui promovido, era legal. E eu trabalhava lá e trabalhava numa empresa contando estoque, né? E daí, esse amigo meu, como ele tinha pouco tempo aqui, né, o Ranieri, ele pegou e falou, Thiago, eu tenho que estudar numa escola melhor. Então, eu juntei o dinheiro, paguei a escola que eu fiquei devendo, tá? A escola de inglês que eu tinha ficado devendo, para não ficar devendo eles. Depois tive a oportunidade de comprar a escola, entendeu? Como o mundo é pequeno. Não comprei, mas surgi. O cara quase teve um troço, né? Mr. Kevin, quando ele me viu, ele falou, e o Thiago? Eu falei, remember? Não falava nada de inglês, você ficava dando risada na minha cara, mas tudo que vai e volta, né? Tudo que acaba indo, acaba voltando. E aí, nesse momento, comecei a estudar numa escola que chamava The English Academy, comecei a melhorar o meu inglês. Tinha muita essa birra com a agência de intercâmbio, porque os caras me enganaram, fecharam, faliram, nunca me pagaram nada.
E eu fiquei nessa bomba. E nesse meio tempo, eu tive a oportunidade de começar a estudar aqui também, né, o inglês, comecei a iniciar uma outra especialização, que na realidade foi até na DBS. Eu comecei a fazer o ACCA lá, e tinha o módulo Platinum, né, para quem não falava inglês. Então, o meu nível de inglês era baixo, então eu tinha aula e depois fazia a preparação para a próxima semana para tentar conseguir desenvolver. E nesse meio tempo eu comecei a planejar em voltar para o Brasil, cara. Comecei a planejar em voltar para o Brasil, porque eu não sabia o que fazer, cara. Ficar estudando, ficar trabalhando no bar, talvez trabalhar na sua área. Aí existe uma coisa que chama Coisas do Coração. Aí uma flatmate minha, que era francesa, começamos a conversar e começamos a namorar. E aí ela foi para Barcelona estudar. E eu falei, se um dia eu encontrasse uma pessoa que eu gostasse, eu ia fazer o possível que eu pudesse, né? E eu fui estudar em Barcelona. Fui fazer curso de espanhol e ficar com ela. Mas eu falei, vou ficar 3 meses, depois eu volto pro Brasil. E depois dos 3 meses eu falei, não, eu não quero voltar pro Brasil, eu vou voltar para Dublin. E vou ficar mais 6 meses em Dublin. E vou fazer um curso de IELTS, porque eu falei, eu quero começar a dar aula de inglês. Nunca, sabe? Comecei a fazer e não terminei o curso. E quando estava aqui, eu trabalhava com um cara, e ele era de Bangladesh, e ele falava assim para mim, Thiago, você tem que trabalhar numa escola de inglês. Eu falei, que porra nenhuma trabalhar numa escola de inglês. Não, tem, não. E um dia ele pegou e me encontrou na rua, e falou, vamos lá que o meu amigo está abrindo uma escola, você vai trabalhar com ele. Eu falei, não. Aí pôs no táxi, entramos, chegamos na escola, era uma salinha, tinha acabado de aplicar, chamava Skills and Enterprise Development Academy. Aí eu, não tem futuro, escola de visto e tal, não quero trabalhar com isso e tal. E o cara começou a falar comigo, tal, de Bangladesh, né, o cara que estava fazendo isso. E eu peguei e falei, tá, não estou interessado, mas valeu. No dia seguinte ele me ligou e falou assim, tem 2 brasileiros que vieram aqui e eles querem ver um curso, você pode explicar para eles? Eu falei, funciona assim, custa tanto, tal. Aí os caras falaram assim, eu quero comprar, eu e minha mulher. Aí eu, beleza. Aí subi no prédio, né, da escola, não tinha nem sala de aula, né, no escritório, e o cara pagou, e o cara me deu 400 euros de comissão. Eu falei, 400 euros? Eu ganhei isso na semana. Eu falei, foda-se, eu vou começar a vender curso. E, cara, só que eu falei... Rapidão, né, Thiago? Aí eu comecei a montar o meu próprio sistema de venda de curso, tá? Aí eu falei, aonde que os meus concorrentes falham, que eu não falho. Todo mundo que recomendava compra e venda de curso não pagava as comissões para quem recomendava. Então eu comecei a pagar em dinheiro. Você me recomenda, eu já te pago em dinheiro. O cara já levava para mim a pessoa, eu já dava 50 na mão dele, e começou. Aí todo mundo conhecia o Thiago. Aí eu fui lá, imprimi cartão, imprimi leaflet, não tinha sala de aula. Eu tinha uma brochura, se eu desse a brochura para o cara, eu não tinha brochura para o dia seguinte. E começou a construir. Aí eu falei assim, primeiro mês eu vendi 5, segundo mês eu vendi 5, terceiro mês eu vendi 8, quarto mês eu vendi 20. Eu falei, cara, eu preciso de uma pessoa para trabalhar comigo. Aí eu conheci um cara e o cara veio trabalhar comigo. Primeira semana eu falei, eu te dou 100 euros, porque eu não era dono ainda, eu era funcionário. Primeira semana, cada curso, se ele vendesse um curso, eu dava para ele 100 euros de salário naquela semana. Se ele não vendesse, ele não ganhava o salário. Que foi que eu fiz? Peguei e primeira semana ele não vendeu nada. Aí eu dei um curso para ele dos meus para ele ganhar o dinheiro. Segunda semana ele pegou e não vendeu nada. Aí eu dei um outro curso para ele. Na terceira semana ele vendeu 5 cursos. 50-50 a commission, né? 50-50. Já recuperei meu investimento. E cara, começamos a vender. Começamos a fazer. E daí eu comecei a vender muito. Janeiro de 2010, eu vendi 83 cursos. Ele vendeu 63 e um outro cara que a gente colocou vendeu 40. Eu bati na porta de todas as agências de intercâmbio e todas falaram para mim que iam trabalhar comigo. Aí eu fui dar um daquele filme do Denzel Washington lá do American Gangster, né, que ele foi lá no Vietnã buscar onde os caras produziam a heroína pura. Eu falei, sabe o quê? Eu vou lá na fonte buscar os alunos. Eu vou criar um sistema de venda direta onde eu não dependa de agência de intercâmbio. Aí eu comecei a fazer anúncio no Orkut.
Aí as pessoas começaram a me indicar. Aí as coisas começaram a acontecer. Nesse momento, eu não cobrava a comissão da escola, deixei acumular. Chegou um belo dia, eu falei, eu preciso da minha comissão. E daí a escola falou, mas é muito dinheiro. Eu falei, tem uma outra proposta. Me dá uma porcentagem da escola. Não, mas como que dá? Então, tudo bem, se você não me der a porcentagem, paga a comissão, beleza. Só que eu falei, eu não vou ficar trabalhando para um negócio que não é meu. Daí chegou um ponto que eles tiveram que me vender os meus primeiros 15% da escola. E daí, foi uma cagada, porque se eu ganhasse por comissão, eu ganhava mais. Quando virou dono, começa a ganhar salário. Aí, ó, pau. Aí, beleza. Você vai acabando e vai aprendendo. Só que eu desenvolvi muito amor. E eu sempre procurei maneiras de me reinventar. Aí, eu não aceitava a agência de intercâmbio, porque eu já tinha toda aquela raiva da agência de intercâmbio. Eu falava, não pode ser um modelo de negócio que ela fica com 30% do valor do negócio e ele comandar tudo. E foi aonde eu comecei a reinventar e desenvolver um modelo de negócio. E daí foi aonde aconteceu a sacada. Aí eu comecei a ganhar mais dinheiro nos negócios, aí eu comecei a comprar mais parte da escola. Mais parte até chegar a um ponto que eu já era majoritário da escola. E aí você pega e fala assim, tá, Thiago, foi difícil? Foi. Os erros que eu cometi, as cagadas, passar a mão no telefone, atender a imigração e a imigração falar assim, tá, você como estudante, como que você tem uma escola? Você tem que ficar explicando. Como que você tem um visto? Como que você funciona? Porque nós não estamos no nosso país. Você é bom até certo ponto. A partir do momento que você começa a tomar posições que supostamente não são suas, como que esse cara conseguiu? Começa a incomodar, né, Thiago? Começa a incomodar, né? Como que esse nigeriano vem aqui para o Brasil e trabalha fazendo isso? Você começa a fazer pergunta. E aí foi aonde você começa a ver que eu não falo que é uma coisa que é uma coisa que nasce, é uma coisa que faz parte. Você não vai deixar um argentino chegar e assumir o seu time de futebol. Você vai falar, não, eu sou. Você foca mais no que é seu. E você acaba aprendendo e desenvolvendo. Mas eu sempre tive aquele pensamento, né? Que eu sou brasileiro e eu não desisto nunca. E eu fui focando. Eu falei, cara, eu tenho que ser o melhor no que eu faço. E a partir do momento que você vai agregando conhecimento, você vai sendo melhor e você vai desenvolvendo. E foi aonde nós começamos a criar todo um mecanismo, toda uma sistemática para que o aluno pudesse comprar produtos direto das escolas, para que o aluno pudesse ter segurança, para que o aluno pudesse estudar. E foi aí que começou, cara. E foi aí que o negócio começou e cresceu, só que eu nunca gostei de ser pequeno. Eu queria ser grande, eu queria ser o foda, eu queria ser o melhor. E eu olhava o que os melhores tinham. E eu tentava entender como que eu poderia chegar naquele ponto. E foi aí, cara. Foi aí que a gente foi construindo esse pedacinho, né, de empreendimento que a gente construiu. E todas essas pessoas que passaram e que acreditaram, foram bem, as que não acreditaram, infelizmente, muitas vezes acabaram ficando pelo caminho. E, cara, nessa jornada aí, já tive restaurante. Primeiro restaurante brasileiro foi meu, já tive agência de intercâmbio, já tive empresa de acomodação, já tive hostel, já tive sistema. Só que você vai ficando mais velho, você vai ficando mais sábio. E daí você vai pegando e você vai focando. E conseguimos construir um império, cara. Só que daí começa a vir os problemas. Problema com visto. Tá? Como que você vai ter um visto, como que você vai ter um passaporte, como que você conseguiu o seu visto. E você começa a ver, conforme você vai, prego que se destaca, recebe martelada. Aí você começa a ter reclamação na imigração. Aí um sócio nosso aqui, que era o meu sócio, na confiança, eu nunca transferi o que era meu para o meu nome. O que aconteceu? Começou a ter problema. Por quê? Porque você quer dinheiro, dinheiro, dinheiro. Até o ponto de eu ter que levar o cara para a corte. E quando eu levei o cara para a corte, o que o jornal fez? Matéria no jornal. Aí você deu um pé para trás. Não vou prejudicar a escola. O que aconteceu? O cara voltou e continuou criando problema para a empresa. Novamente, eu falei, não, agora eu tenho que ir para a corte. Eu tive que ir para a corte para poder ganhar o direito do que era meu. E no final das contas, eu acabei ganhando o direito de tudo. Você entendeu? Porque o juiz entendeu o caso. E nesse meio tempo, tá? Esse suposto sócio aí pegou e foi lá e começou a fazer denúncia na imigração. O que os caras fizeram quando eu fui renovar o meu visto? Começaram a me criar problema.
E começaram a me criar problema. E começaram a falar que o meu visto tinha sido conseguido de uma maneira que não era correta. E eu falei, não, mas qualquer visto que você consegue através de uma parceria, de uma partnership, o intuito é o visto. Você vai falar que você está num relacionamento porque você não quer o visto? E começou a criar problema. Eu tive que levar eles para a corte. Prévio que se destaca. O que aconteceu? Matéria no jornal. Tinha matérias positivas, né? Irish Times, Irish Independent, Sunday Times, e aí saiu matéria negativa. E aquele dia foi foda, cara. O dia que saiu, que você vê o seu nome lá por uma coisa que você sabe que não é. E você baixa a cabeça e eu falei, sabe o quê, cara? Eu já passei por tanta coisa, eu não vou desistir, cara. E toda vez que as pessoas vinham me procurar, eu falava, tá, qual que é o problema? Não pedi dinheiro emprestado para ninguém, não deixei de pagar conta para ninguém. Cada um cuida da sua vida. E aquele negócio, quando mais dificuldade vem, mais você senta e você aprende. E aquilo foi, essa história, essa trajetória, foi o que me fez construir. E daí você sempre tem que ter conhecimento que você tem que dar. Não adianta só você querer receber. E aí eu falei, eu tenho que ser inovador, eu tenho que ser melhor. E hoje nós temos 300 mil alunos online, nós temos bolsas de estudo, nós temos 17 escritórios, nós temos, cara, projetos, nós temos 32 projetos, cara. Projetos que nós tiramos criança da rua e trazemos para fazer jiu-jitsu, até projetos que a gente tem 14 mil alunos fazendo programas de ensino de inglês, até projetos que a gente está qualificando pessoas para trabalhar no exterior na área de informática. Ou seja, no último ano, eu escrevi 6 livros. 6 livros publicados. E você fala, na realidade, você é a limitação que você coloca. Aqui na minha frente, aqui na lousa, né, no escritório, tem um conjunto de frases que ele fala assim, que a sua competição, ela não são outras pessoas. A sua competição é sua procrastinação, o seu ego, a sua falta de focos, as comidas não saudáveis que você come, os conhecimentos que você negligencia por causa do seu comportamento negativo, e você tem que competir contra isso. Nós somos a nossa maior competição. Então é onde você acaba e você tem que lutar. Então, por exemplo, que nem eu falei, eu adoro fazer jiu-jitsu. Adoro. É o meu hobby. E eu gosto de competir. E para competir, você tem que ter disciplina. Então, você é sempre você lutando contra você. Tenho que cortar peso, tenho que fazer isso. Eu aceito perder para um adversário, mas eu não aceito perder por eu não ter batido o peso. Então, eu luto contra eu mesmo todo dia. Quando eu levanto de manhã e eu estou muito cansado, eu me jogo da cama. Porque eu falo, eu tenho que cumprir minha responsabilidade. E é isso que me motiva. É isso que me faz. É isso que me faz acontecer. Não que as pessoas julgam ou prejulgam sobre mim, mas a minha capacidade de atingir o meu maior potencial. E é isso que é. Pessoas vêm e vão. Mas no final das contas, o que vai ficar vai ser o legado que você vai deixar aqui para trás. E esse legado que você vai deixar, quando, por exemplo, quando eu saí na Forbes, aí, você saiu na Forbes? Eu falo, saí. Por quê? Porque o projeto que eu criei é foda. Ponto. Você quer sair na Forbes? É fácil. Só que você está disposto a pagar o preço? Você está disposto a ficar sem dormir? Você está disposto a fazer acontecer? Você está disposto a deixar a sua família e ir para outro país onde você não fala o idioma e se você tem que começar do zero? Muitas poucas pessoas estão dispostas quanto a isso. Então, você recebe o que você está disposto a colocar. Ou você planta e chora por ter colhido, ou você não planta e chora por não ter colhido. Aí a decisão que vai tomar é você. Então, tudo isso me fez ser a pessoa que eu sou. Sou o melhor no que eu faço? Não sou. O melhor no que eu faço sou eu daqui 10 anos. Esse é foda. Então, eu sempre tento mirar aonde eu tenho mais potencial de pegar e de alcançar. E nem tudo é dinheiro, mas é sua capacidade de criar, sentar e desenvolver. Isso é o que faz você se mover, você ser foda. Você estar em um sábado hoje sentado criando um podcast. É isso que faz você ser foda. Você entendeu? Então, eu foco muito nisso. E é isso é um pouco da minha história aí, ó, resumida aí numa hora e pouco aí, mas é um pouco, cara. Nossa, que história, Nossa, que história bacana, que história muito boa de ouvir.
isso mostrou na sua história que você sempre foi buscando o passo a passo, né? Primeiro você viu como que as pessoas de sucesso, o que elas faziam e você foi buscando ir atrás. Então você primeiro começou, você fez a faculdade, depois você queria entrar no banco e aos passo a passo você foi Exatamente, conseguindo, exatamente. conquistando os seus objetivos. Mas aí o que acontece é o seguinte: tudo vai depender de você. Tudo vai depender de você. Se você não focar, você pode. Nós estamos aqui fazendo um trabalho que é um trabalho de divulgar conhecimento para as pessoas. Tem muita gente que está em casa assistindo uma série reclamando por que as coisas não dão certo. Você se pergunta, por que as coisas não estão dando certo para você? Por que você não atingiu aonde você pensou que você poderia estar? Será que você está disposto a pagar o preço? Se você quer ter um corpo bonito, você tem que fazer o quê? Você tem que treinar. Não tem máquina que você coloca no corpo e vai lá. Se você quer ser bom num esporte e você não treina, você não vai ser. Se você quer ser um bom chefe e você não pratica, você não vai ter. Então, na realidade, você é o que você está disposto a colocar. É verdade, a maioria das pessoas quer pílula mágica, né? Você quer emagrecer, Exato. você tem que fazer uma restrição alimentar, malhar, né, treinar. Mas a galera quer uma pílula mágica para emagrece em 3 meses, 2 semanas. Cara, isso não existe. Mas a galera cai nisso ainda, né? Tipo, a galera quer uma pílula mágica que faz assim, né? Toma, Exato. mas não quer sentar a E bunda, não quer acordar cedo, não quer se sacrificar para atingir um objetivo, né? não está disposto a pagar o preço, cara. Por isso, exatamente. Isso que é Não o está problema. não tá disposto a pagar o preço. Você está disposto a pagar o preço? Se tu tá, tu vai ter o resultado. Se você não está disposto, já Ô, Thiago, começou. você falou bastante de orgulho, né? Acho que isso aí você pegou um pouco. Você viu a sua mãe, né? Do Isso. orgulho da sua mãe, né? E você pegou um pouco para você também, na história que eu tava observando você contando aí. Mas pela história, tudo que você falou, assim, o que você aprendeu com isso, cara? Assim, eu sou dos seguintes dos PPP, né? Pessoas precisam de pessoas, né? Para crescer, Uhum. para tudo, para aprender, enfim. Mas aí você falou até quando chegou aqui no Brasil, você era um pouco assim, chegou aqui, seu amigo queria te ajudar, o brasileiro lá, você falou, não, eu consigo pagar minhas contas, e tudo que você construiu, saiu na Forbes, tem uma empresa de sucesso, né? Toda a sua história. O que você aprendeu com isso, cara, na questão de orgulho, assim? Conta mais pra gente aí. Cara, no final das contas, são várias coisas que eu aprendi. Eu aprendi a você escutar mais e falar menos, a não procrastinar, tá? Não deixar as coisas para amanhã que você pode fazer hoje. Todo mundo fala isso para você, mas você nunca faz. E eu aprendi que você tem que ser muito grato para as pessoas que, de certa forma, elas fizeram alguma coisa para impactar, sem fazer coisas esperando de volta. Para vocês terem uma ideia, a minha mãe não tem nem ideia de quem eu sou e o que eu conquistei. Na cabeça ela não entende. Por quê? Porque vive aquela realidade. Ela sabe que de uma maneira ou de outra ela tem o suporte, mas ela não consegue entender a magnitude de tudo. E talvez às vezes até bom, porque é aquele negócio, você é muito feliz quando você não sabe tanto. Quanto mais você sabe, pior é, porque o conhecimento ele pode ser tanto uma arma para o bem quanto uma arma para o mal. Sim. Entendeu? Então, são essas pequenas coisas, né? Dar valor para as pequenas vitórias. Muitas vezes a gente foca muito no grande, eu quero ser, eu vou ter. Mas e as pequenas vitórias? Entendeu? Então, tipo, isso são alguns pontos que eu peguei e eu aprendi. E uma das coisas principais que eu tive a oportunidade, né, de desenvolver e entender é que um dos dedos, eles são muito fracos. Eles individualmente são fracos. O que faz a força é o poder da mão. Só que a mão é constituída por um conjunto de dedos. Então, se você não trabalhar em conjunto, não fazer as coisas acontecer, a sua capacidade de atingir ela vai acabar sendo muito melhor, muito menor. Entendeu? Então, tipo, essa foi. Espero que tenha respondido sua pergunta. Não, sim. Ficou bem claro aí para a galera que está ouvindo o podcast, né? Como você tem a escola de inglês aqui e já teve outros negócios aqui, e a gente sabe que tem muitos pequenos empresários, empreendedores aqui na Irlanda e também no Brasil, que tem o sonho de vir para a Irlanda, de vir para a Europa. Conta aí como que é a diferença e se
tem alguma, vamos dizer, facilidade para quem queira abrir o negócio aqui na Irlanda? Na realidade, eu não falo a Irlanda, mas eu falo o sistema financeiro europeu e irlandês, ele facilita muito se você quer empreender. Por que que ele facilita muito? Porque no Brasil nós vivemos muito uma bolha que chama crédito facilitado. Quando você completa seus 18 anos, você já tem acesso a crédito. A gente já tem uma coisa que chama nome limpo. Quantas vezes perguntaram aqui para você se você tem o nome limpo? Para mim, eu não acredito. Por quê? Porque você compra se você tem. Você não tem, você não compra. Então, você tem acesso ao seu poder de compra, ele é maior. E no Brasil, não. Você tem muito necessidade do crédito. Então, você está sempre endividado. Você já começa o mês endividado. Então, para você empreender é muito complicado. Por quê? Porque nós temos todo aquele encargo, não que aqui não tenha, tem, mas nós temos todo aquele encargo de impostos, tudo. É CLT, é PIS, COFINS, imposto de renda. Então, é muito caro empreender. Segundo, no Brasil você depende muito de produtos internacionais. Então, pelo fato que você depende de produtos internacionais, você paga em moeda dolarizada. Entendeu? Então é muito difícil para você pegar e você empreender. E muita gente está focado no ter dinheiro, no parecer rico é mais importante do que o ter dinheiro. Você entendeu? E a própria educação financeira no Brasil era muito restrita. Você não tem acesso à educação financeira. Então, como você não tem acesso à educação financeira, você acaba entendendo pouco do dinheiro. Então, se você parar e você ver o que você usa de ciências na sua vida e o que você usa de educação financeira você usa tudo. De ciências, uma vez na vida, uma vez na morte. Então, nós não somos, nós não temos esse suporte para empreender. E aqui não. Aqui, por você sair da sua zona de conforto, você tem que ralar muito mais. Então, quando você já não está na zona de conforto, você tem que fazer acontecer. Então, o fato de você não estar na sua zona de conforto já acaba sendo um diferencial para você. Então, não vou falar que é mais fácil, mas pelo fato que você já não começa devendo, tá? E que você tem acesso a aprender, é mais fácil, você não está na sua zona de conforto. Entendeu? Então, tipo, essas são as coisas. E sim, existem possibilidades aqui por você se sujeitar. Você venderia coxinha se você morasse no Brasil hoje? Não. Você trabalharia no McDonald's? Não. Você trabalharia numa pastelaria? Não, porque não é um serviço. Na Irlanda, você trabalharia numa pastelaria, você trabalharia numa coxinharia, você trabalharia no McDonald's. Por quê? Porque você acaba se sujeitando a fazer essas coisas porque você está longe da sua zona de conforto. E aí você tem que fazer, porque se você não fizer, você não come. Lá, você sempre acaba dando um jeitinho. Então, você não está disposto, muitas vezes, a fazer tudo para ganhar. Você faz tudo que não interfira ou não impacte no que as pessoas vão pensar de você. A partir do momento que aquilo impacta o que as pessoas vão pensar de você, isso te impacta. Aí você fala assim, você pega e você olha, rico de Instagram. Nossa, foto bonita, arrumado, sabe? Carro parcelado, carro financiado, viagem paga no cartão. Menos 2 milhões na conta. Exato. Então, tipo, é o que você fala. E aqui você não é obrigado. Aqui, se tu não lava sua cueca, não tem cueca limpa. Se você não compra sua comida no mercado, não tem mãe, não tem pai. Aqui é onde o filho chora e o pai não vê. Entendeu? Tem gente que vem e não aguenta e volta embora. Tem gente que vem e faz riqueza, tem gente que vem e fica um certo período de tempo. Dá certo para quem está disposto que dê certo. Dá errado para quem não está disposto. Então, tipo, quem é você na fila do pão, entendeu? É muito bom ouvir essa história, muito bom saber que tem gente que consegue vir para cá e consegue vencer, né? E você deve ter muita história para contar nesses 14 anos aí, 14 anos de vitória, né? E ajudando, sempre progredindo e ajudando as pessoas. Então, isso eu acho que tem que servir de exemplo para todo mundo. 14 anos, né? Nossa, 14 anos. O Thiago já é irlandês, já, Pedro. Olha o olho azul dele. Olha o olho azul dele.
Mas, cara, parece brincadeira, mas parece que a gente vive um eterno intercâmbio aqui, cara. É verdade mesmo. A gente só nota que tá passando tempo que a gente tá ficando velho. Se não, Se não, nem. É verdade mesmo. É verdade mesmo. você não pega e você não nota. E é esse que é meio triste, porque quando você começa a olhar para sua mãe, para seus irmãos, para as pessoas que você conhecer, você tem aquela visão que as pessoas estão iguais, e as pessoas estão ficando mais velhas, estão sofrendo mais. É foda, cara. Não. Nós vivemos em dois mundos paralelos, entendeu? Verdade. Verdade mesmo. É foda. Mas, cara, eu agradeço muito vocês, eu acho, pela oportunidade, cara. Acho que de coração é uma coisa que vale bastante a pena a gente poder compartilhar, entendeu? Esse trabalho que vocês estão fazendo aí. E, cara, conta com a gente aqui, o que precisar, que tiver dentro da nossa capacidade aqui de fazer, a gente sempre vai pegando e vai tocando para frente. E a gente está se aproximando aqui do final, Thiago. E a gente vai trazer o quadro Mitos e Verdades, né? Que é o quadro onde a gente pergunta para o convidado uma ideia que ele tinha antes de ele vir para cá e que agora, depois que aí que você está já há 14 anos na Irlanda, que você vê que é que é uma coisa que você pensava antes, que agora você vê que é um mito e uma coisa e algo também que era uma verdade. Cara, acho que são duas coisas, né? Uma até é engraçado, né? Que a gente tinha muito aquele pensamento que ia chegar aqui e ia ter irlandês nas escolas de inglês, né? Você ia estudar com inglês, né? O pessoal chega e fala assim, eu quero estudar numa escola que tenha nativo. Eu falo, mas como que você vai ter nativo se eles já aprendem, inglês já é a língua nativa deles? Você não vai encontrar irlandês na escola. Então isso era um mito, né? Que você ia encontrar irlandês estudando na escola. Ou até mesmo americano, né? Porque o pessoal pensa que os americanos estão em todo lugar. E cara, eu acho que uma outra situação é o mito que não vai dar certo. Isso é uma coisa que me chama muito. Não vai dar certo, não vai. O espírito negativo. Então, essas foram, principalmente essa última, foram duas coisas que é que nem eu falo, cara. A coisa ela não dá certo se você não quer que ela dê certo. Se você é aquele negócio, se você não treinar, como que você é um bom jogador? Como que você vai aguentar o tranco? A coisa vai acontecer. Então, tem aquela frase que a gente usa, né? Prepare-se para falhar ou falhe em preparar-se. Aí você vai falhar com certeza. Então, tipo, quem é você? O que você está disposto a fazer, entendeu? Então, eu uso muito uma frase que eu falo, né? Que o feito é melhor que o perfeito. Tem que fazer, tem que chegar e tem que executar, sabe? E vai arrumando no meio do caminho, né, Thiago? Exatamente. Vai pensando no meio do caminho. O importante é começar e vai... Exatamente. Cara, vocês começaram o podcast. O primeiro foi bom? Tenho certeza que vocês olham hoje e falam, tem a coisa para melhorar. O segundo, pior ainda. Mas depois o terceiro, é aquele negócio, é a prática que faz a perfeição. Entendeu? Então é isso. Esses são os dois mitos aí. Nossa, que história, hein, Pedrão? Que história, hein, do Thiago aí, caraca, meu, essa história aí, você compartilhou, Thiago, nossa, vai incentivar, motivar muita gente também, né? Isso é muito bom, esse é o propósito do nosso canal, né? Do Contar Mais Podcast. Thiago, a última pergunta, então. A última pergunta é tudo que você compartilhou, sua história de vida, seus fracassos, sucessos, desafios, né? Porque tem tudo isso na vida de empreendedor e tal. 14 anos já morando aqui fora do Brasil. As pessoas que têm esse sonho que você tinha lá no interior, lá, tá? De São Paulo. Tem esse sonho também, igual eu, Pedro também, tivemos esse sonho, né, Pedro? E todas estão te vendo agora, não importa onde elas estão, todas estão te vendo. Depois desses 14 anos, tudo que você passou, esse império que você construiu, qual dica você daria para essa galera? Qual sua mensagem que você daria para eles? Conta mais para a gente aí. Cara, são duas, né? Mas a primeira é comece, cara. Comece. Conquiste o seu medo que não vai dar certo, tá? Na realidade, para você construir, para você criar alguma coisa, você tem que construir. Para você construir, é importante que você entenda como funciona. E se você está disposto a construir uma história de sucesso, você tem que estar disposto a dar certo e a dar errado. Então, se você puder conquistar o seu medo, conquiste. Porque é o medo que nos breca muitas vezes de fazer aquelas coisas. Se eu pudesse, eu teria feito antes.
E se eu pudesse mais ainda, eu obrigaria que fosse obrigatório todo ser humano sair e fazer um intercâmbio. Aprender a lavar a cueca, a roupa, a cozinhar a sua própria comida, a fazer o arroz. Você chega aqui no intercâmbio, não sabe cozinhar, não sabe limpar, não sabe pagar uma conta, não sabe fazer isso. Cara, o arroz está lá para fazer. Hoje é até mais fácil, tem panela que faz, tem feijão que faz, tem máquina que lava. Então, tipo, conquista o medo, faz dar certo, porque no final das contas, duas coisas vão impactar, tá? Duas coisas eles vão pegar e eles vão impactar em você. Vão ser os resultados que você conquistou e o como que você fez para chegar no resultado. Ninguém vai lembrar dos seus fracassos, mas vão lembrar dos seus sucessos, dos seus êxitos. Você pode aqui, eu posso te falar milhares de fracassos que não deu certo. Só que você vai lembrar do quê? Das coisas que eu conquistei. Então conquista esse medo, faz acontecer. Se você está ouvindo, eu não falo que seja sair do Brasil ou ir da Irlanda, mas sai da sua zona de conforto. Sabe? No jiu-jitsu, eu gosto muito. E, por exemplo, toda vez que eu treino com pessoas que são menos graduadas do que eu falo assim, presa fácil, morre fácil. Então eu falo, se tu ficar aí no chão plantado, eu vou te amassar, que você vai pedir assim, me tira daqui e me enterra. Por quê? Porque você é presa fácil. Se você está se movimentando, você está me dando trabalho. Então, é essa mentalidade que eu levo muito. Presa fácil, morre fácil. Se você for só mais um ali na fila do pão, qual que é a perspectiva? Aí, se você for o cara da fila do pão, aí você vai falar assim, não, peraí, quem que é o dono da fila do pão? O padeiro, sem padeiro não tem pão. Então não adianta, sei lá, ele tá comprando. Então, tipo, eu acho que essas coisas, assim, são bem importantes. Mas fazer, cara, faz, acontece, conquista. E até compartilhando com vocês, né, eu estava comentando dos livros, o último livro que eu escrevi, que foi publicado agora, ele chama Sonhe Alto, Comece Pequeno, porém, apesar de tudo, comece. E nesse livro eu comparto um pouco disso que inicia, começa, mire alto. O pior que pode acontecer é você acertar nas estrelas, mas começa, faz acontecer. E tem um capítulo, que é o capítulo 13, e nesse capítulo 13 eu falo porque eu produzo material, faço material, mando para editor, depois não tenho coragem de ler. Eu sou assim, tá? Nem os vídeos que eu posto eu assisto. E um amigo meu que leu me mandou esse dia uma foto e falou assim: Tiagão, é foda essa parte, não sei o quê. E é muito, porque é muito eu. Eu leio, eu sei que é eu. O capítulo 13 ele fala um pouco ali que olhe oportunidades, foque em oportunidades aonde existem problemas. Então, muitas vezes a gente olha para os problemas e a gente só vê problema. Só que muita gente vê um problema, quando vê um problema, vê uma oportunidade. Então, foque nas oportunidades. Os problemas estão lá para ser resolvidos e as oportunidades para ser aproveitadas. Mas nunca deixe que o problema se torne maior do que a sua oportunidade de fazer isso acontecer. Problema você vai ter. Lembra quando você era pequeno e sua mãe descia o pau em você? Batia pra caramba porque você aprontava, você queria que o mundo acabasse. Ai, ai. E depois você descobre que você fala, isso não é nada, deixa você ter que começar a pagar suas próprias contas para você ver. Pois é. Entendeu? Mas é isso, pessoal. Muito, muito obrigado. É aquele negócio, né? Toda vez que eu olho para pessoas que começaram comigo e não fizeram alguma coisa, e eu vi que eles estão no mesmo lugar, isso é uma propulsão que dá para mim para continuar aí para frente. Ah, é isso aí. E você tá em alguma rede social? Como que a galera faz para te achar nas redes sociais aí? Cara, eu tô hoje, tô no LinkedIn, né? Thiago da Silva Mascarenhas, e eu tenho um Instagram também lá, Thiago da Silva Mascarenhas. Eu tento responder o máximo que eu posso, pessoal. Às vezes demora um pouco, mas eu sempre respondo. Tá? Ah, beleza. Vai acabar te adicionando lá no LinkedIn, no Beleza. Instagram. E muito obrigado aí pelo projeto que você faz, né? De estar ajudando as pessoas a realizarem os sonhos, né? E também ajudando as pessoas a realizarem essa coisa tão importante que é falar inglês, tanto pra gente brasileiro, pra galera de outros países aí da América do Sul. Muito obrigado.
E mais uma coisa sobre as nossas redes sociais aí, nós estamos no Facebook e no Spotify como Conta Mais Podcast. No Instagram a gente está como Conta Mais Podcast _. Sempre tá postando as novidades lá. E aqui no YouTube, aquele papo padrão. Não esquece de deixar o like, se inscrever, compartilhar com os amigos. E muito obrigado aí, Thiago, pela sua presença. Valeu, Léo. Mais uma aí. História muito, muito, muito bacana de ouvir. E tamo junto. Muito Valeu, obrigado aí valeu. por Tamo tudo aí. junto. Obrigado, Tamo aí. obrigado, pessoal. É.